chamando minha convidada já. Aí, Olá, bom olá. dia. E tá procurando um filtro aqui para esconder essa. Ficar mais bonita, né, Vivi? Agora Fica existe, à vontade para usar. viu? Agora existe essas artimanhas aí. Recursos, Então, né? a gente precisa usar isso aí, né? Muito bacana. Aí, ó, isso Vou aqui não aproveitar. dá, não dá. Mas tudo bem, Vivi. Muito bom. Você está me ouvindo bem? Quem está aí do Tô, outro lado está ouvindo bem? Como que tá? tô ouvindo bem, tá tudo bem. Que bom, que bom. Eu estou de fone aqui, né? Vamos ver se não dá nenhum eco, porque às vezes acontece, né? Sim, deixa eu enviar aqui para mais. Já enviei para um pessoal, mas vou enviar para esse povo que está Sim. sem coragem de trocar, de mudar de profissão. Vamos Tudo embora, bem. gente. Vamos embora. Bom dia, Vivian. Muito obrigada pelo convite, tá? Sempre acompanho seu trabalho aí, é muito bacana. Às vezes esse seu trabalho encoraja, né, algumas pessoas que às vezes têm medo dessa transição e às vezes medo de fazer várias coisas e falhar em algumas, né? Então é muito, muito importante mesmo o que você está fazendo, que mais pessoas ajudem as pessoas decidirem, né, a descobrir a quantidade de coisas que elas conseguem fazer, não é? E ajudar mais pessoas, né? Isso é importante. Muito obrigada por você ter me convidado. Imagina. Eu que agradeço, né? E assim, essa questão de transição de carreira, ela é algo muito importante, né? Durante Sim, muito tempo eu tive um pouco de medo de trabalhar em várias coisas e em realmente fazer uma transição, mas depois eu entendi isso, né? Então, eu entendi isso realmente como um propósito, né? De levar para as pessoas aquilo que eu já conquistei, que eu já venci. E todo mundo pode, né? Por que sim, não? A gente tirar esse medo, a gente tirar esse receio de não poder fazer, porque eu estou muito velho ou porque eu não sei muita coisa. Mas é por isso que até eu tô me propondo mesmo a gente fazer lives com outras pessoas, porque muitas vezes a gente fala, o pessoal fala, mas é só com ela conseguiu. Mas não, tem outras pessoas que venceram isso também. Então, por isso que eu sim, estou fazendo lives com amigos, sabe? Chamando as pessoas. Por quê? Porque é importante a gente passar a história. Cada um teve a sua fase, cada um teve a sua questão, né? E por isso verdade. que, assim, vai ser uma alegria ouvir sua história, né? Eu vou dar um espaço aqui para você falar o que você precisa falar a respeito da sua transição. Então, eu também quero te agradecer por você ter aceitado o convite, Imagina. né? Vai ser muito bom ouvir sua história e fica à vontade. Olha, gente, para quem, né, não conhece a Márcia, nós nos conectamos aí através de algumas mentorias Sim, e conhece aqui, conhece ali, que conhece um, que conhece o amigo do outro. Então, a gente sim. acabou se conectando através disso. E ela tem uma história muito interessante aí de transição de carreira. Então, eu fiz questão de trazer ela aqui, por quê? Para incentivar você, que às vezes ainda está com medo de fazer uma transição, seja para continuar como CLT ou ir para empreendedorismo, mas que Sim, você entenda que cada um tem um processo. sim, Então, se apresente, fique à vontade, espaço é teu. tá certo. Então, eu que agradeço mais uma vez. Meu nome é Márcia, eu sou casada, eu tenho um filho, eu sou paranaense, eu vim do Paraná. Eu sou paranaense, mas eu fiz minha faculdade no Mato Grosso do Sul. Eu sou a quinta filha de uma família de 8 filhos. Uau! Então, o negócio foi pauleira mesmo, sabe? E aí, enquanto você é jovem, você vai realmente, a gente estava falando antes, um pouco antes, né, Vivian, que realmente muitas famílias educam os filhos para eles terem uma profissão e ganhar dinheiro, né? Eles não educam, às vezes, para ter uma profissão e se realizar, né? E hoje, o que acontece com essas pessoas é que eles têm medo dessa transição, porque, de repente, acham que vão ser menos remunerada. E daí, talvez tenha aquele medo de mudar e saber que eu me realizar com alguma coisa talvez seja mais compensador do que a parte só monetária, né? Então, eu advoguei, eu advogo ainda, porque eu participo de negociações, né? Isso não quer dizer que Legal. você tenha que realmente é,
parar com o que você está fazendo. É uma transição, coisa de transição de carreira, você não precisa se desligar definitivamente daquilo que você faz, não é? Você consegue, talvez, fazer as duas coisas, três coisas, várias coisas, né, Vivi? Acho que você faz muitas, né, Vivi? Ou E algumas. algumas. E aí você se identifica com isso, porque é sempre, eu falo que é sempre um teste, né? Porque quando você faz alguma coisa a mais, você vai descobrindo que você é capaz de outras coisas e identificando mais pessoas, né? Então, como advogada, eu entendo que eu fiz muita coisa, assim. Eu vim para São Paulo, eu me formei lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu vim para São Paulo e eu falei, eu preciso trabalhar, eu queria trabalhar dentro da área tributária, porque a maior parte das pessoas que se formam em direito, eles falam assim, qual que é a área que mais ganha dinheiro? Não é? Não é assim, qual que é a área que eu mais vou me identificar fazendo isso, né? Que eu vou me realizar fazendo isso. E aí eu fui trabalhar no Mercosul, eu tive a oportunidade de trabalhar no Mercosul, e eu fui fazer alguma coisa de tributário, né? E aí você chega naquela loucura de São Paulo para fazer isso, fala assim, meu Deus, será que é isso que eu quis, que eu queria para mim, né? Naquela coisa de louco. Você começa uma profissão e ainda num lugar estranho. E aí vamos que deve ser isso. Aí eu trabalhei por uns 3 anos no Mercosul, e aí sim eu conheci meu marido, e aí eu fui trabalhar, mas eu montei meu escritório na área trabalhista, e fui trabalhar na área trabalhista, aí fiz pós-graduação em processo civil, fiz pós-graduação em direito trabalhista, com ênfase em direito sindical. Eu fui fazendo fiz pós-graduação em direito imobiliário, você vai fazendo pós em tudo para você se identificar com alguma coisa. E aí eu fui trabalhando como advogada na área trabalhista, montei meu escritório e fui advogando nessa área sozinha por algum tempo. E aí eu fui me identificando, talvez, até por conta do destino de trabalhar na área sindical. Ele trabalhava numa empresa de transporte, na Braspress, trabalhou por alguns anos, e daí ele teve a oportunidade de ser diretor sindical. E eu me identifiquei nessa área. Mas você trabalha, você sempre como advogada, você é um pouco psicóloga, entendeu? Eu sempre tentei resolver mais o problema pessoal, assim, quando a pessoa... geralmente quando você procura um advogado, você procura decidido a fazer tal coisa. Eu estou com um problema, eu quero resolver aquilo. Então, eu nunca resolvia para a área do direito, sabe? Eu sempre resolvia para o lado pessoal. E aí o pessoal que trabalhava comigo no escritório falava assim, Márcia, você precisa lembrar que você é advogada, você não é psicóloga. A maior parte das pessoas vem para resolver um problema e você acaba que resolvendo de uma outra forma e eles vão embora, né? E a gente não tem aqui um valor de uma consulta com psicólogo, a gente tem um valor a gente tem honorários aqui, né? E aí eu sempre trabalhei mais enxergando essa parte, né? E agora, depois eu me casei, continuei trabalhando nessa área de advogar na área trabalhista, e todos esses anos trabalhando na área trabalhista, mas aí chega um momento, quando você já advoga 20 e poucos anos, você deita e você fala, gente, será que é isso que eu sempre quis fazer? Será que está aí? Porque você já começa a não fazer aquilo que você faz com tanta vontade, com a mesma força que você tinha no começo, e não é só porque está passando todos esses anos, você está com aquilo, você quer mudar, não é. É porque parece-me que você deixa de talvez ajudar pessoas igual como você ajudava no começo, sabe? Assim, parece que falta isso. E aí, num desses dias que meu marido foi internado, ele estava na fila do transplante de fígado, eu fiquei no hospital com ele um tempão. E aí, ali eu comecei a procurar tudo para fazer essa questão do online, né? Já tá começando a entrar muitos cursos online, daí eu comecei a assistir lives, né? A ver coisas assim para poder aprender e abrir um pouco mais a minha mente. E aí que eu comecei a ver esses cursos aí que a gente até se encontrou. E aí eu falava, nossa, é muito, muito bacana, abre, é tudo aquilo, parece que abria a mente, você tinha formas de aprender mais coisas. Parece que num curto espaço do tempo, Vivi, eu não sei se acontece com você, mas parece que nos últimos anos, depois dessa questão do online, você consegue aprender mais coisas
há pouco tempo, parece que tudo, parece não, é realmente isso. Tudo que você quer, você consegue, em questão de aprendizado, encontrar com mais facilidade. Não é isso? Eu tenho essa impressão. Então, eu comecei a falar, nossa, isso abriu a minha mente, né? E aí eu fui vendo essa questão do digital, do marketing digital. Eu falei assim, gente, eu acho que eu consigo já fazer mais coisas. Aí eu entrei nesse curso, que eu não sei se era do 12K que você era, eu entrei nesse curso e era muita coisa, você querendo absorver tudo, não é? E você não conseguia. Eu falei, meu Deus, que loucura. Você começa a querer absorver tudo e vai fazendo curso, você vai conhecendo pessoas, não é? Porque esses network, Vivi, eles são fantásticos, porque você encontra pessoas que talvez tenham a mesma história, vem de um mesmo de um mesmo pensamento de querer fazer coisas, mas de ter uma recompensa, talvez monetária maior, sabe? Tem o pensamento de ajudar, mas de ter uma recompensa maior. E aí, isso você vai falando, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer, mas gente, será que eu consigo já com essa idade, né? Eu não falei, mas eu tenho 56 anos, então eu estava com 54, já faz 2 anos que eu estava, então eu falei assim, gente, eu não vou conseguir colocar uma coisa nova, aprender uma coisa nova, passar uma coisa nova. E aí eu fui me identificando com pessoas que, que estão em casa, Vivian, e que ainda nem chegou aonde a gente chegou, talvez por uma falta de iniciativa mesmo, sabe? Que estão ainda em casa, que não fez uma faculdade, que sabe fazer bem um bolo, que sabe fazer bem artesanato, que faz muita coisa e que fica ali dentro. E nem se realizou profissionalmente, né? E nem e também não evoluiu com aquilo que ela faz bem dentro de casa. Aí eu achei interessante isso. Tive a oportunidade de comprar uma franquia de marketing digital. Uau. Eu falei assim, gente, uma franquia de marketing digital, eu acho que é bacana. Mas como meu marido falou assim, olha, não procura sarna para coçar. Meu marido já falou. Vai Uma ficar hora procurando coisa nessa altura da você vida? está procurando coisa nessa altura. Para que isso? É porque ele via aquele movimento. Meu filho hoje ele tem 19 anos e ele criou uma marca de roupas Olha, com 14 anos, Vivian. Com uau. a gente, como assim? Eu tive filho já tarde, ele tem 19 anos, a gente queria que ele evoluísse de alguma forma, ou que conseguisse andar com as próprias pernas. Então, ele quis montar uma marca. Né, quando ele era adolescente com essa idade, ele tinha um apelidado, porque ele sempre foi gordinho. Então, colocaram o apelido nele de Leitão, né? Que eles têm bullying. Só que o bullying Sei. resolveu com ele. Eu tive sempre muitos problemas com ele no colégio, na questão de se envolver no bullying dos outros, né? Então, as crianças ficam xingando. O problema nunca era dele, era sempre ele tentando resolver o problema de outro. E aí, com a idade de 14 anos, ele resolveu criar essa marca. E a gente apoiou ele, olha, vamos apoiar, não sei o quê. E quando você tem um filho, Vivian, já com mais velho, você começa a ver os jovens, os amigos dele, você começa a abrir um pouco mais sua mente, porque você tem que, de certa forma, acompanhar o que está vindo com eles, né? O que eles estão trazendo, né? E isso foi Uhum. bacana, acompanhar ele com essa questão. Ele queria criar personagens para a roupa dele, para a marca dele. Então, eu sempre estava aqui que andando, fazia bazar, trazia jovens, você acaba aqui conhecendo as mães dos amigos e foi abrindo a mente. E aí, sim, quando eu comprei essa franquia, eu comprei a franquia mais para estudar. Né? Eu falei assim, eu vou Olha, estudar sobre isso, já era 12K, eu falei, eu vou estudar sobre isso e vou ver o que dá para ser feito com a franquia. Mas olha, Vivian, eu confesso a você que foi assim, é, foi uma descoberta muito grande e eu penso que agora, se eu fizer uma análise hoje de o que eu ganhei e o que eu aprendi como advogada e o que eu ganhei e o que eu aprendi agora no marketing digital e conhecendo pessoas e nessa transição de carreira, eu já posso fazer um cálculo de que nesse período de 2 anos eu já ganhei muito mais do que eu ganhei nesse período de 20 e poucos anos advogando, sabe? olha só. Ter esse resultado. E não é assim, porque talvez você mude uma profissão, você muda sem muito desejo financeiro. Você começa a procurar uma coisa que te realize mais profissionalmente.
que te realize mais como pessoa. E aí isso, talvez, quando a gente faz esse balanço para saber se você realmente, se está sendo bom, se você realmente, o que você está ganhando com isso, você vê que realmente os valores são outros. Então, aqueles 20 e poucos anos para trás que você, quando você começou, você talvez colocasse na balança algumas coisas que hoje você não acha tão importante, né? E isso é fantástico, porque com essa agência você começa a descobrir pessoas que talvez estejam escondidas dentro de casa, não é? Eu brinco sempre que no online, agora com essa questão da pandemia, as pessoas que estavam dentro de casa fazendo alguma coisa se descobriu e saiu. E as pessoas que estavam lá fora fazendo alguma coisa, elas se recolheram, entendeu? Que é o home office, né? Nesse período do home office, muitas pessoas se despertaram. Não sei se você percebeu, muitas pessoas se despertaram. E eu quis acompanhar essas pessoas, sabe, Vivian? Eu acho que muito mais se despertou do que se recolheram. Tanto que agora, que eu acho assim, eu participei agora há pouco, recente, de top, e uma pessoa que estava aparecendo, ela falou assim, olha, quando começou a pandemia, eu tinha um negócio e eu quebrei. Eu tive que me reinventar. E aí ela falou assim, daí eu percebi que eu saí da concha, entendeu? Quando muitos voltaram. E é realmente isso, se você for perceber, quando você sai daquele seu mundo, daquela sua bolha, você realmente descobre que você é capaz de fazer muita coisa, sabe? E é esse o medo. Você tem se encontrado, né, Vivi, com muitas pessoas que estão nessa transição, que é isso que você faz, você vê que esse é o medo, não é, Vivi? Não sei se é o que você tem percebido. Esse é o medo. E aí eu consegui me identificar. Quando eu comecei a fazer lives, assim, não, você é a dona da agência, você monta uma equipe para atender essas pessoas, para mostrar. Eu comprei com essa franquia com o propósito realmente de. Às vezes, mas você quer mostrar só quem está começando? Não. Porque quando você começa, Vivian, que você chega no topo, que você acha que você chega no topo, você não sai fora daquilo que você construiu para você olhar daqui de fora tudo aquilo que você construiu e a quantidade de pessoas que você ajuda. A gente estava conversando esses dias com um dono de uma empresa de transporte grande, grande mesmo, ele já está assim no auge da carreira. E ele falou, para que eu vou entrar nesse tal de digital? Para que eu vou entrar nesse tal de rede social se eu não preciso ir atrás de clientes? As pessoas não veem essa importância que nem. Não, eu tenho clientes. Não, agora eu tenho que investir porque tá diferente. Antes eu tinha que entregar em 10 dias, em 7 dias minha mercadoria, hoje eu tenho que entregar em 2 dias no máximo. Eu falei, pois é para isso que você precisa estar no digital, porque você precisa mostrar para as pessoas que está começando, que tem um caminhãozinho, ou que está começando em qualquer ramo que seja, que você passou por um processo e que esse processo tem alguns atropeços, né? Alguns atropelos que você tem, que você precisa superar isso aí, né? Então você precisa mostrar todo esse caminho que você colocou, porque hoje a gente vê, quando você vê nas redes sociais, a maior parte deles, eles mostram a coisa boa, né, Vivian? A maior parte Só um mostra. caminho feliz. Isso aí. E eu sempre prego pela agência, eu falo assim, gente, em qualquer ramo que você esteja, você precisa necessariamente mostrar o caminho ruim, os tropeços que você passou, as dificuldades. Tem pessoas que começam com um ramo, ela volta, retrocede umas 3, 4 vezes, deu errado, não, eu vou voltar e volta. Tudo isso você precisa mostrar. Então, qual que é o propósito da minha agência hoje? Eu falei que, como advogada, eu talvez não tivesse um propósito, talvez eu não tivesse descoberto, porque acho que só o fato de você atender uma cliente para qualquer problema que seja e você acabar não levando para o lado da briga jurídica e você acabar resolvendo no lado pessoal, isso também te leva a alguma coisa boa, talvez até um propósito que eu não tivesse descoberto. Então, eu falei assim, eu preciso abrir essa agência com um propósito de ajudar essas pessoas que estão começando e mostrar para essas pessoas que onde elas chegaram, ela consegue, através da história dela, salvar outras pessoas, né? Encorajar outras pessoas. Uma das minhas primeiras lives, Vivian, eu convidei uma pessoa aqui. Depois de 10 anos, eu moro num condomínio de casas. Depois de 10 anos, eu descobri que alguém aqui dentro do condomínio fazia bolo. Eu gosto de Uau. comer.
Porque depois de 10 anos eu descobri que uma pessoa dentro do meu condomínio fazia bolo para pessoas, para outras pessoas. Entendeu? Olha aí. E aí eu fui conversar com ela, ela, ai, timidamente falando comigo, ela me contou a história. Olha, Márcia, eu faço bolo, mais assim para casa, para as amigas da minha filha, porque eu comecei a fazer para uma festinha, ela levou, e as amigas da minha filha gostaram, e elas me pedem bolo. E ela começou a me contar essa história. Eu falei, mas esses bolos são como? São receitas da minha mãe, essas coisas. Eu falei assim, nossa, você precisa. Você não quer fazer uma live comigo? Aqui para você contar isso. Sabe por quê? Porque tem muitas mulheres em casa que sabem fazer bolo, eu contando para ela, que sabe fazer Uhum. bolo, que sabe fazer salgado, que faz doces, que sabe que faz artesanato. E elas não fazem isso para ajudar. Elas ficam, na maior parte do tempo, algumas delas, em casa reclamando da vida, reclamando que tem que cuidar da casa, reclamando que o marido ganha pouco, reclamando que o marido precisa procurar alguma coisa para fazer, que tenha uma remuneração melhor. E ela não sabe a força, a capacidade que ela tem de ajudar aquilo, de ajudar aquela situação, de mudar aquela situação com aquilo que ela sabe fazer. E talvez na maioria das vezes ela consegue até ajudar, se ajudar e ajudar a família mais do que o próprio marido. E aí fica reclamando, 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 ao invés de ajudar, atrapalha. E ela falou assim, ai, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, você podia fazer uma live comigo para contar isso. Não, não, pelo amor de Deus, fazer live, não. Olha, eu me formei em nutrição e quando eu fui apresentar minha tese, eu quase desmaiei. Não, não, Olha eu aí. não posso fazer. E nessa época, eu estava com o marido ainda no hospital. Eu falei para ela assim, ah, que pena, porque a sua história poderia mudar a vida de muitas pessoas. Porque, assim, olha, como você pegou essa oportunidade que você teve de fazer isso para sua filha e ajudar, e você se ajudar, e você ajudar sua família, ajudar seu marido, e muitas pessoas não. Elas sabem que elas fazem bem alguma coisa, elas têm medo de enfrentar, ela tem medo de sair para fazer alguma coisa lá fora, ela tem medo de levar aquilo que ela sabe para fora, para as pessoas. Muitas pessoas fazem e não conseguem falar sobre aquilo que ela faz, sabe? Verdade. Olha, eu estou aqui dentro do condomínio, eu preciso de uma coisa de alguma dessas pessoas que estão aqui dentro, sabe? E elas não falam, elas não falam. Você continua procurando e elas não falam. E aí ela falou assim, não, 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 eu não quero. Não, 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 ai, Márcia, não. Quando você quiser, você me liga aqui e pede o seu bolo. À noite ela me ligou e ela falou assim, Márcia, eu conversei com meu marido e com a minha filha. A filha faz, se não me engano, publicidade, faculdade de Ah, publicidade. E aí e a minha filha falou assim, mãe, você não pode falar não no primeiro momento. Você precisa falar, não, eu vou pensar, eu vou ver como é. Aí ela falou assim, não, mas pelo amor de Deus, ela vai me fazer perguntas, eu não sei como responder. Já pensou ela fazer uma pergunta que eu não sei como responder? Ela falou assim, mãe, é um bate-papo. Aí ela falou assim, Márcia, eu conversei com a minha filha falou assim que não, que isso é um bate-papo, não sei o quê. Como vai ser? Eu falei, olha, vai ser como se eu tivesse feito uma ligação por vídeo. E você vai me contar essa história. Você vai me contar como foi, você vai me contar com isso. Ela falou assim, ah, então tá, então a gente vai falar. Eu vou ensaiar um pouco, vou perder o medo. Que dia que vai ser? Falei. E ela veio falar, ela veio para a live. Vivian, foi uma coisa assim transformadora, sabe? uau. Coisas que salvou, trouxe outras pessoas, porque depois que eu fiz aquela live com ela, muitas outras pessoas me procuram, ah, eu faço doce, eu faço outra, sabe? Hoje a gente tem muitas pessoas aqui numa lista para fazer live, para falar sobre aquilo, para vender o produto dela, sabe? E ela se transformou, foi transformador. Então, assim, isso é muito compensador, eu não sei, é uma coisa que eu, numa situação dessa, Vivi, a gente se sente muito mais realizada do Sim. que, do que qualquer outra coisa, sabe? Porque você sabe que você ajudou realmente pessoas, que você transformou aquela pessoa e através dela outras pessoas vão vir, né? Então, Hum. eu acredito que essa transição de carreira, essa coragem, Vivian, de mudar, de mostrar o que mais você é capaz, sabe? Porque você chega num certo momento e você fala, não, eu já passei disso aí. Não, isso aí é para quem está começando. Gente, para quem está começando, quantas vezes a gente pode recomeçar? E, Oh, e em quantas coisas a gente pode recomeçar? Não é? Então, assim, essa é uma fase que passou. Então, como que eu vou enfrentar essa nova fase, né? Então, é isso.
eu constantemente, eu diariamente, com cada curso que a gente faz, com cada final, a gente tem muita coisa para fazer, né, Vivi, assim, muitas pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, hoje tem um curso, não sei de quê, hoje tem um curso. Aí você fala assim, mas eu vou lá para fazer. A Vivi vai me convidar para ir no workshop dela, fala, mas eu vou lá para participar desse workshop. A Vivi fez os mesmos cursos que eu, às vezes a Vivi tem o mesmo propósito que eu, vou fazer o quê? Gente, em cada vez que você vai, talvez para prestigiar a sua história, a história de outra pessoa, você aprende demais. Você aprende e aquilo que você fala, você ensina demais. Ensina, Sim. ensina muito. Então eu falo assim, não, eu vou porque eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer. Há mais ou menos um mês, mais ou menos, eu fui participar de um curso que uma pessoa veio de Goiânia para fazer de gerenciamento de rede social. Mas ela queria Legal. como que você vai fazer? Eu falei, a minha agência já dá, mas eu vou lá para fazer. E aí, Vívia, começou o curso com as pessoas falando o que era. E tinha uma moça, assim, atrás, ela estava meio afastada, ela falou assim, ela chiquérrima, bem arrumada, sabe, toda produzida, ela foi toda produzida. E aí a Flávia, que era a professora, começou a perguntar o que, que é que você faz e o que te levou lá, o que, que você foi buscar lá. E Uhum. aí eu comecei a contar o que que era, isso que eu estou falando para você sobre a agência, o que eu levo, que eu tenho um propósito de mostrar essas pessoas que deram certo e as pessoas que estão aí há 30 anos em qualquer ramo, que ela consegue, talvez nesse momento, fazer muita coisa contando a história dela e ajudar as pessoas que estão começando agora a despertar naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela fez. Não é possível que uma pessoa, vamos só colocar um exemplo, com 20 anos, não tenha aprendido alguma coisa ou que não se identifica com alguma coisa que ela não consiga ensinar para alguém. Entendeu? Uhum. Você imagina alguém de 30, 40 anos, né? Aí eu falei, então eu quero ajudar essas pessoas a se despertarem e a pessoa que está lá em casa fazendo aquilo que ela acha que não tem importância nenhuma. Ajudar ela a despertar nessa importância que tem aquilo que ela faz e as pessoas que estão já lá e que acham que também, eu não preciso ver mais nada não, e essas pessoas que estão lá vindo, elas que passem pelos mesmos tropeços que eu passei, que consiga se virar com os mesmos obstáculos que eu passei e se descubra, entendeu? E aí, quando eu falei isso, a moça falou assim, nossa, eu quero falar agora. Eu acho que eu já sei o que eu quero fazer. Porque eu não achei que eu Uau. isso dentro do marketing digital. Eu conheço muitas pessoas que também pensam assim. Eu conheço assim, sabe assim, eu falando. Aí eu falei, olha, já valeu, entendeu? Você quando você sai, quando você vai buscar alguma coisa, algum conhecimento, tenha certeza, aquilo que você e o seu conhecimento, você vai transformar a vida de alguém. E isso eu acho que não tem preço, né, Vivi? Sim, sim. Essa questão de transição, ela é muito importante. E foi tudo isso que você falou. Muitas vezes as pessoas acham que elas não têm o que contribuir com os outros. Às vezes está muitos anos dentro de uma empresa, já entrou no piloto automático. Tem gente que, assim, não tem medo de mudar muitas vezes, continuar no mesmo ramo, seja CLT ou empresarial, né? Mas assim, dá uma avançada, sei lá, eu quero sair de um nível X para ir para o nível Y. Eu quero continuar na mesma função, mas eu quero trocar de empresa. Eu quero ver o que, que o mundo pode ter para mim de novidade. Porque às vezes a gente fica realmente muitos anos dentro de uma bolha, né? E eu encontro pessoas que têm muito medo disso. Pessoas Sim. que têm medo de encarar mesmo a vida, né? E durante um certo tempo eu vivia esse medo. Eu tinha muito sonho dentro de mim. E eu falava, não, eu gosto de ser CLT, e para quem não sabe, eu ainda estou CLT, né? E eu também encontro satisfação em levar soluções para as empresas, né? Sou formada em análise de sistemas, então eu gosto de levar soluções para as empresas, transformar essas empresas através da tecnologia, mas eu também entendi que é importante eu compartilhar com as pessoas o meu processo de transição, as dificuldades que eu passei, como você falou, né? Todas essas questões que a gente se travou durante muito tempo e não percebeu. Então, olha Sim. só, eu me realizo enquanto CLT, mas também me realizo enquanto mentorias, enquanto livros, né, workshops. A maior alegria para mim é ver mentorados meus. Olha, troquei de emprego,
olha, eu consegui um aumento de salário, a minha cabeça abriu, eu consigo ver outras coisas. Então, a gente vê que não é somente o nosso espaço. Às vezes a gente sim, se preocupa muito, e a gente aprende muito isso, né, Márcia? Que sim, a gente precisa parar de olhar um pouco para o nosso umbigo. Não que sim, a gente não vá cuidar de nós, mas a gente também precisa ver aquilo que nós sabemos, e não importa a nossa idade, né, a nossa experiência, cada um passa uma experiência diferente, o que a gente pode contribuir para o mundo. Então, verdade. eu falo assim em várias lives, converso com as pessoas, nas minhas mentorias, eu falo isso. O que é pouco para você é muito para o outro. Para o Sim, outro é uma riqueza, é um pote de ouro. Às vezes, uma frase que você fala, a pessoa transforma a vida dela. Por quê? sim, Porque você decidiu contribuir com algo na sua vida para o outro. Né? sim, E esse processo de transição de carreira, eu acho assim, ele fabuloso. E por que isso? Né? Por que eu acho que isso é tão fabuloso? Porque a gente se descobre, a gente começa a ver aonde a gente pode ultrapassar os nossos limites, o quanto a gente pode se superar. Eu falo mais em questão assim, oh, mas é guerreira, tal. Mas é em questão de superação pessoal, sabe? sim. Coisas que a gente, você, né, na idade que você está, com tanta coisa que você tem aprendido, quanta coisa que você viu e que você ainda pode ver, quantas pessoas você teve acesso, quanta coisa você não foi apresentada que você não sabia. Olha Sim. quanta coisa nesses 2 anos que houve de crescimento, nessa transição toda na sua vida, que talvez Sim. você nem imaginaria que isso pudesse acontecer, né? Num Aí, no período contexto que de você pandemia, estava. e num período que a gente estava guardado, deveríamos estar guardados, né? Uhum, exatamente. Então, assim, o processo de transição de carreira, eu falo que muitas vezes ele é um pouco doloroso. Mas por que doloroso? Doloroso porque a gente vai sair da zona de conforto. Porque a Sim, gente vai encarar desafios que muitas vezes a gente achava que não dava conta de fazer. E aí sim, você descobre a força que você tem dentro de você, a capacidade intelectual que você tem, a verdade. capacidade de se comunicar com as pessoas que você tem, a capacidade, a habilidade que você tem de aprender uma ferramenta nova, de você, Sim, muitas vezes, iniciar uma nova língua, que às vezes você nem tinha despertado para isso. Tem verdade. tanta coisa que acontece. Então, assim, eu falo de transição de carreira, eu fico assim, se deixar eu falo o dia inteiro. É Uma verdade. semana sobre isso, sabe? A gente tem muita coisa a descobrir. Então, assim, essa questão de ter de idade, mas com a sua idade, essa questão de idade é um detalhe, porque assim, talvez você com um amadurecimento você consiga escolher aquilo que você quer, aquilo que realmente tem valor para te agregar, aquilo que agrega realmente, né? Mas é um aprendizado sempre. Eu acredito que se a gente chegar a 100 anos, a gente vai ter coisas para aprender com aquela idade, Opa, entendeu? Então, não existe, realmente não existe limites para aprender. Então, eu digo assim que nesse período de 2 anos, você quer ver, Vivi? Acho que você escreveu o seu livro, né? Eu comecei uhum. a escrever o meu, eu estava falando com você que eu ainda não cheguei, não finalizei, mas quando você escreve um livro, quando você escreve a sua história, você começa a reviver, não é? Aquilo, você vê que você fez coisas que talvez se alguém contasse para você que você tivesse que passar por aquilo, você fala, não, isso aí pode É. pular, isso aí eu não vou querer. Então tem histórias assim, tem momentos, eu cheguei a alguns momentos aqui que eu tô escrevendo o meu, que eu falo assim, meu Deus, como que foi isso? Como que eu pude passar? Então passa um filme. E aí, se você tiver que falar, talvez agora contar que com 54 anos você vai mudar, você vai descobrir coisas novas e que nesse período você vai falar, não acredito que com isso eu não tenho mais disposição para isso, entendeu? Então realmente, você tem que escrever um livro, você tem que falar, abrir a sua boca e falar, e aquilo que você imaginar assim, olha, não, isso eu não vou aprender, isso eu não vou conseguir. Não, vá, porque o desafio é muito bom, sabe? Tem pessoas que não conseguem aprender a dirigir porque falam, não, pelo amor de Deus, não, se eu vou andar, sabe? Ele acha que é incapaz, ele coloca na cabeça que é incapaz de fazer aquilo e deixa de ter novas descobertas, né? Quando você aprende a dirigir, Vivian, você tem uma sensação de liberdade, você vai onde você quer, você encontra pessoas que você quer, isso te agrega, já é uma coisa. Então, é a mesma coisa em qualquer
conhecimento novo que você tem, entendeu? De um, você vai abrindo novos conhecimentos, sabe? É, a minha irmã, que é a mais velha de casa, a minha mãe, quando nós éramos crianças, minha mãe fazia bolo. Bolo para casamento, bolo para isso, bolo para aquilo. E agora, a minha irmã faz pão de mel, faz coisas assim. E aí, doces, bolos, ela não faz bolo de casamento, mas ela faz alguns bolos de aniversário. E ela fala assim, nossa, é tanta coisa que dá para eu fazer. Você não se imagina que com essa idade, você vai entrar no marketing digital, você vai vender o seu produto pelo digital, entendeu? Ela faz lives, nós temos o lançamento dela agora do pão de mel, porque ela faz mel transformadora, nós temos o lançamento dela. Então, assim, você vê que a pessoa ela tem uma injeção de ânimo, ela se renova naquilo que talvez ela achou que nunca pudesse fazer, não é, Vivian? Que não é o momento para eu fazer. Isso é fantástico, gente. Então, assim, hoje, se alguma pessoa fala assim, ai, Márcia, estou pensando em fazer, não deixar minha profissão, mas estou pensando em fazer talvez alguma coisa ligada ao digital, ou talvez uma mentoria de alguma coisa, sabe? E aí, o que você acha? Não, gente, se demorou, você tem que fazer, você tem que se transformar. Logo no começo da pandemia, eu fiz uma reforma aqui no final Quando começou a pandemia, eu tinha recém terminado uma reforma na minha casa e a arquiteta foi para a Alemanha, deixou as coisas que ela tinha que fazer, e ela foi para a Alemanha para fazer um curso. E agora ela, mas eu tenho visto que você está mexendo com marketing digital, está ligada à agência, alguma coisa assim, e eu quero mudar a minha profissão. Estou numa transição de carreira aqui, e eu até lembrei de você na hora, Bíblia. Eu estou numa transição de carreira e eu queria saber como fazer essa mudança, como mostrar esse novo. Eu falei, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar com mulheres. Quem me diria que você ia ouvir de uma né, arquiteta? Não, eu quero trabalhar com mulheres, assim, nessa fase. Fiz vários cursos aqui na Alemanha e tudo, e eu quero descobrir, fazer as mulheres descobrir a criança que existe dentro dela. Eu falei, me fala um pouco disso. Ela começou a me falar, e ela falou assim, não, eu quero que você me ajude com isso. Gente, a pessoa foi para evoluir, ela foi para um outro país, para evoluir dentro daquela profissão dela, e lá ela se descobriu com uma outra coisa, que de repente não tem nada a ver. Então você vê o quanto que conhecer pessoas, que sair da sua zona de conforto, que mudar de lugar, sair do lugar. Tem pessoas que falam assim, não, eu moro. Você sai da sua cidade que está e vai para a cidade de onde você veio, você vê que lá naquela cidadezinha tem pessoas que não saíram de lá, que estão fazendo a mesma coisa, que sabe, que não percebe, não despertou a capacidade dela ainda de fazer coisas, de mudar de ambiente, de mudar de cidade. Volte, quantas vezes for necessário, volta para ver pessoas, para ver outras famílias, mas muda, porque são pessoas que você sabe da capacidade que tem, que faz alguma coisa, que não ensina nada, que não aprende nada, entendeu? E isso, cada vez que eu vou, eu faço, gente, dá uma balançada aí, vamos fazer coisas diferentes, vamos movimentar e conversar e se descobrir naquilo que você não ainda pode fazer, que você pode fazer, não tem um ainda, porque não tem realmente limite. Você vê, você está ainda CLT, na empresa que eu faço negociação ainda, no sindicato, eu trabalho também, tem um pessoal lá. Quando eles estão ali parados, que eles não fazem curso, não aprendem, é aquilo mesmo, ele chega a deixar a impedir o crescimento da própria empresa, não é? Você não evolui, você, consequentemente, não evolui a empresa que tem. Por isso que eu vejo que muitas empresas vão trocando funcionário, por quê? Porque vem pessoas com outras ideias. E você não precisa sair dali. Você consegue, é aquilo que você disse, você pode ficar ali, mas você fazer cursos, você investir em você, investir em conhecimento e ver em que você pode aplicar aquele novo conhecimento dentro da empresa que você está. Entendeu? Isso é uma transição, não é? Você fala, mas eu tô CLT, é uma transição interna, você mudou e talvez você está fazendo coisas dentro da empresa que você está, diferente daquilo que você entrou fazendo e você conseguiu agregar a empresa
conseguiu evoluir ali dentro da empresa. Então, hoje tem pessoas que falam assim, olha, eu trabalho na empresa tal há 20 anos. Ou eu trabalho na empresa tal, e ele fala assim com todo, não, mas o que você faz? Ah, não, faço isso, mas você faz isso sempre, sempre. Entendeu? Saiu de um cargo e foi para outro? Não, eu faço a mesma função há 20 anos. Não, você não quer mudar? Não, não, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu mudar como? Hoje eu já não consigo mais fazer mais nada. Sabe? É assim, a pessoa tem medo de mudar dentro A ali. pessoa se limita. A pessoa se limita. E a gente vive hoje nesse papel, sabe? Eu tenho um papel comigo. Eu acho que no papel de ajudar essas pessoas a descobrirem que ela é capaz de aprender e que tudo isso que ela fez desses 20 anos, como essa pessoa que diz, ela consegue ensinar pessoas, ela falar com pessoas e transformar outras vidas com isso. Então, é, é transformador. E eu acho que essa pandemia, esse período de pandemia, às vezes as pessoas não gostam muito de falar nisso, mas essa pandemia ela veio para mudar muita coisa, porque ela tirou muita gente da zona de conforto, né? Muitas pessoas perderam família, perderam amigos. Eu acho que hoje você dificilmente encontra alguém que não tenha perdido uma pessoa querida ou que conheceu. Verdade. E isso fez, de uma certa forma, obrigou, de uma certa forma, a pessoa a dar uma chacoalhada, a pensar realmente, olha, Sim. por que aconteceu tudo isso? E, então, acho que a gente precisa saber enxergar o que acontece, que quando a gente não se movimenta, de uma certa forma, a vida ela dá um empurrão na gente, que às vezes a gente tem que despertar na marra, na marra. Sim, sim, eu concordo. E E, assim, até eu falo para as pessoas, né? Você comentou muito dessa questão de pessoas trabalharem com culinária, pessoas despertando muitas vezes só fazendo caseiro. E eu encontrei muitas pessoas durante esse tempo, né, esse processo de mentoria e tudo. Ah, mas eu vou fazer a mesma coisa que o outro já faz. Tem tanta gente fazendo a mesma coisa. Aí eu virei para a pessoa e falei assim: peraí, a forma que você faz é diferente da forma do outro, né? Eu sempre Você é um ser único, com características únicas, você é individual, a começar da sua impressão digital. As suas impressões não são iguais dos mesmos dedos. O sim, que sim, dirá a sua forma de trabalhar e fazer as coisas? Falei, é então isso. você precisa encontrar um jeito seu. É o seu jeito que vai alcançar pessoas diferentes do que aquele, teoricamente, que é o seu concorrente, vai alcançar. Né? Sim. É a questão da gente despertar, foi o que você falou, é despertar isso e entender que você também tem um papel. Não porque o outro faz, eu não vou fazer porque já tem muita gente fazendo. Mas quantas pessoas nesse mundo não foram alcançadas por conta de uma coisa sua? É. E outra coisa, e o que você faz? Às vezes eu gosto de fazer isso, bolo. Então, por que você não vai ensinar? Não é? Porque tem pessoas que não sabem fazer isso que você sabe fazer. Entendeu? Tem pessoas Uhum. que o que você sabe fazer é muito interessante para a pessoa aprender e falar, nossa, eu não sabia fazer bolo e a Márcia me ensinou a fazer bolo e hoje estou fazendo bolo para fora. Eu tenho uma manicure já de alguns anos, ela falou para mim esse tempo atrás. Eu gosto de falar dela porque ela fala assim, ela falou assim, Márcia, trabalhou uma mocinha comigo que eu ensinei ela a fazer unhas e depois ela sumiu. E ela apareceu, agora ela falou assim, ela está fazendo unhas de todo tipo. Ela tem um Instagram, ela faz, ministra curso, ela faz isso, ela faz. E ela voltou aqui, eu estou igual. Aí ela falou assim: você vê, menina, só eu que não tenho evolução nenhuma. Olha, a menina aprendeu a fazer unha comigo. E hoje ela vende cursos na internet. Eu falei, então, eu falo isso para você direto. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que você ensina, você faz alguém evoluir, entendeu? Mas você também precisa tratar da sua evolução. Entendeu? Ó, você ensinou ela a fazer unha. Ela aprendeu que ela pode melhorar aquilo que você ensinou. Entendeu? Exatamente. Ela foi ver tudo que ela pode fazer relacionado à unha. Hoje ela faz unha de gel, essas várias unhas que tem aí. Uhum. E ela, além de fazer, ela vende aquilo que ela faz, que ela sabe fazer. Então, isso é fantástico. Então, você precisa fazer isso, porque você vai chegar um momento que vai passar 30 anos da sua vida, 40 anos, e você vai estar sentado aí na mesa, na mesinha, atendendo pessoas fazendo a unha.
Eu, com certeza, as pessoas que vêm fazer unha, você fala uma palavra que às vezes você transforma a pessoa, mas você não está usando aquilo para você. Entendeu? Você está transformando vida, mas você não está se transformando. Olha só, olha o tempo que você está perdendo. Então, é legal a gente saber que ajudou alguém, mas é legal a gente saber o que, que a gente está fazendo para mudar, sabe? Aquilo que de que forma eu estou usando aquilo. Porque, tá, você faz isso, é porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, tá. E para você? Quando que isso que você faz é legal, faz você evoluir? Quando que isso que você está falando para os outros transforma você? Entendeu? Passa por nós primeiro, né? De dentro para fora a coisa. E é isso, Bívia, é isso, porque essa transformação que eu estou dizendo para você, que hoje eu faço através do marketing digital, que hoje eu faço através da minha agência, primeiro eu tive que se despertar, entendeu? Então, primeiro eu fui testar em mim, eu fui fazer curso, eu fui ver que eu tenho uma história para contar, entendeu? Eu posso escrever um livro, eu tenho uma história para contar, eu fui ver que eu consigo aprender mais coisas. Então, tudo aquilo que eu consigo fazer, você consegue. Entendeu? E tudo aquilo que eu quero, eu consigo fazer, porque isso tudo depende de mim. Entendeu? Então, qual que é o nosso papel? É despertar nas pessoas o que ela é capaz, do que eles são capazes. E quando você descobre que você pode falar, Vívia, numa sala com 50 pessoas. Se você despertar uma pessoa dali, você não tem noção do que você fez, porque talvez você consiga despertar uma pessoa, mas aquela única pessoa, ela consegue despertar um número, sabe? Que não tem que realmente barreiras para aquilo, sabe? Foi a semente, né? Foi a semente. E isso, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu vou fazer isso. Mas eu vou falar... Nós temos esse workshop nessa semana, não foi quase ninguém no workshop. Mas as pessoas que estavam ali, Vivian, talvez, se tivesse lotado o auditório, não teria tido aquela transformação e aquilo tudo que as pessoas vieram me contar no final. Entendeu? Então, isso é compensador. A gente precisa saber que você não precisa estar num lugar onde tem 500 pessoas. E mesmo assim, olha, hoje, nós estamos... Quantas pessoas passaram por aqui? Mas quantas pessoas têm condições de ver depois no seu Instagram? Quantas pessoas têm condições de assistir isso aqui e falar, nossa, é verdade. Não, é verdade. Nossa, eu poderia fazer isso. Nossa, eu consigo fazer isso. E isso eu acho que a gente tem que fazer desde sempre, sabe? Então, despertar isso... ter sido despertada, sabe, Vívia? E poder despertar isso nas pessoas, realmente não tem preço. Não tem. A gente não faz ideia do alcance que pode ter. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, não, a gente não pode ficar quieto. Né? Foi bem isso que você falou. Às vezes, de uma pessoa que você fala algo, você transforma, às vezes, num bate-papo, você fala algo para uma pessoa e uma palavra que você disse, aquilo muda o contexto da pessoa. Né? E às vezes você vai ver isso depois de anos, porque você conversa com aquela pessoa, às vezes você não vai ter oportunidade de vê-la sempre, e as coisas vão mudar, como aconteceu com essa manicure que você falou, né? A menina sumiu e de repente floresceu algo e ela tá levando para outras pessoas. Então, quando eu compreendi essa questão, eu falo, não importa se for para uma pessoa, se às vezes faz uma live e não tem ninguém na live, mas eu sei que com essa gravação, postando nos canais, em algum momento, aquilo vai tocar o coração de alguém. Em algum momento, vai ser a necessidade para aquela pessoa, para aquele momento que ela precisava. Às vezes o vídeo vai demorar anos para essa pessoa ver, mas ela vai sentar, ela vai ver, ela vai ouvir uma frase, ouvir uma palavra, e vai ser como se eu estivesse sentada na frente dela naquele momento, e ela vai falar, poxa, era isso que eu precisava. Sim. Ô, Vivian, e tem a questão de, olha, você sabe que agora que eu comecei a fazer live e comecei a trabalhar com a questão da agência, as mães do meu filho, nossa, mas a mãe do Igor está agora trabalhando com a agência, nossa, mas a mãe do Igor agora está fazendo live, nossa, a mãe do Igor... esses dias uma pessoa me perguntou, mas você vai deixar de ser advogada? Você vai deixar de advogar, agora você vai ser blogueira? Eu falo assim... Todo mundo fala blogueirinha, né? Blogueirinha. Eu falo assim, olha, você pode ser blogueira em qualquer coisa que você faz. Esse nome, eu não sei por que as pessoas, às vezes, se chateiam quando se chamam de blogueira. Tudo bem. Se o que eu estou fazendo é ser blogueira, se o que você está fazendo é ser blogueira e está dando resultado, tudo bem, para mim está tudo certo.
não é? A gente conversou com esse tempo atrás com uma moça que ela fala de Deus, né? E aí ela faz mentoria, essas coisas, aí ela falou assim, e as pessoas me chamam de blogueira. Eu quero deixar claro que eu não sou blogueira. Ela falou bem nervosa. Eu não sou blogueira. Eu falei assim, gente, você é blogueira do Senhor. Você é blogueira, você leva Deus, porque eu acho que ser blogueira é você levar algo para alguém, não é? A Sim. blogueira, ela fala de um produto, de uma roupa de alguém, ela fala de uma maquiagem, de um perfume de alguém. Então, ser blogueira é falar daquilo que a gente sabe, né, para alguém. É despertar alguma coisa. Então, eu sou blogueira, você é blogueira, e aí? O que é que tem? Não é? Muitas pessoas associaram a palavra blog, blogueira, a algo fútil. Por isso que as pessoas ficam nervosas quando fala isso, porque até então a questão blogueira era o quê? Ah, eu tô postando que eu tô em Paris, tô postando que eu compro Chanel, sabe? É isso que as pessoas entendem. Mas na verdade você está divulgando algo. Coisa que é transformador, que pode ser Sim. transformador. Então tá. E aí, Vivian, você vê que até aí a mãe daquele menininho que estudava lá com meu filho atrás, a mãe desse menino, do meu filho agora, que conheceu agora, a mãe desse, sabe, assim, as pessoas falam, gente, mas a mãe do Igor tem 56 anos, agora a mãe do Igor resolveu comprar uma agência, então eu também posso fazer. Então, quando isso é muito bom, não importa o que falam, se é blogueira, se é aquilo, o que importa é que realmente aquilo que eu estou querendo, que eu quero falar, que eu quero despertar nas pessoas, estão despertando, sabe, Vivian? E eu já consigo ver a quantidade de pessoas que eu despertei. E não só fora, até dentro da minha casa, sabe por quê? Porque quando meu filho vê que eu estou fazendo um curso, ele quer fazer. Mãe, mas eu consigo trazer. Hoje ele tá com tráfego dentro, ele está no e-commerce, né? Porque a loja dele é online, ele está no e-commerce, ele consegue fazer vários cursos que evolui aquilo que ele faz. E eu sei que eu despertei isso nele. Entendeu? Eu sei que ele consegue. Eu sempre falo assim, ó, você precisa levar a sua encomenda no correio, você precisa colocar a sua encomenda na caixa, você precisa fazer a sua divulgação daquilo na internet, você precisa fazer tudo. Ou seja, você precisa conhecer cada função dentro da sua empresa, daquilo que você quer fazer. Por quê? Até porque você precisa delegar. Até porque você precisa saber o que tem. Então, você não tem que se limitar a escolher o tecido para para sua nova coleção. Você não tem que se limitar a escolher a estampa para sua nova coleção. Você tem que saber tudo o que acontece na sua empresa. Entendeu? E isso você vai despertar em outros jovens da sua idade, tenho certeza. Meu filho tinha 130 quilos. E aí a gente estava super preocupado, levamos ele na endócrina para ver e tudo, já está com gordura no fígado. E aí a gente, nossa, e agora? Aí nós vamos levar ele para fazer dieta na endócrina, para fazer isso, ele chegou até a colocar balão. Ganhou, perdeu peso e ganhou novamente. E aí um dia a médica falou, Igor, a gente só tem uma coisa para fazer. Você vai ter que fazer redução de estômago, porque você está com gordura no fígado e isso é muito sério. Ele falou assim, eu não vou fazer isso nem a pau. Eu vou emagrecer e você vai ver. Ela falou, então ok, então eu vou te encaminhar para uma nutricionista e eu vou te dar um período de 6 meses para você ver o que você vai fazer com a sua alimentação. Eu já tinha tentado quase 2 anos. Viva, foi um start, deu um start. Ele se identificou com a nutricionista, ele começou a aprender, ele mudou a alimentação, ele começou a fazer atividade física, ele tomou gosto pela atividade física, sabe? Ele virou Olha a transição dele, gente. Olha a transição dele, sabe? E aí ele emagreceu 50 quilos. Uau! Aí eu disse assim, quando ele vê com dificuldade alguma área dentro daquilo que ele quer fazer, mas isso não deu certo, isso não deu certo. Eu falei, filho, você é capaz de tudo. Tudo que você quer, você consegue. Você lembra que você perdeu 50 quilos? Olha só o que você teve que fazer. Você teve que mudar a alimentação, você teve que mudar a atividade física, você teve que criar outros hábitos. E é isso. A mesma coisa, você vai você vai pegar toda aquela força que você teve para essa transformação que você teve de vida e vai aplicar nessa situação que está acontecendo agora. Entendeu? Então, isso é transformador. Aí eu disse para ele esses dias, agora, depois de vários anos, a alimentação, ele transformou, ele é uma nova pessoa. Nova alimentação, atividade física, outros hábitos, né?
E aí, esses dias eu falei para ele assim, olha, você precisa falar sobre isso com esses meninos da sua idade. Você precisa falar o que você passou. Porque os meninos vão ver, o Igor, eu estudei com ele, o Igor não sei o quê. E eles vão ver que você foi capaz, eles também são. E vai transformar. Não, mas eu não vou falar isso, sabe por quê? Porque eles vão dizer que para mim foi fácil, eles vão dizer, eu falei assim, então, as pessoas acham que sempre para outra é mais fácil, mas você vai falar sobre isso, porque você vai despertar alguém. E aí um dia, Vivian, alguém pediu, algum dos meninos fez um pedido e ele foi levar da roupa e ele foi levar, porque era por aqui, era um menino que já tinha estudado com ele há um tempo, e aí ele foi levar essa roupa. Quando ele chegou lá, o menino era bem gordinho, e o menino estava fortinho, assim, de músculo, entendeu? E o menino estava magro, forte. Aí ele falou assim, o Igor falou, nossa, você tá bem, hein? Ele falou assim, Igor, eu tava com tantos quilos, depois que eu vi você postar, porque o Igor, ele posta ele fazendo atividade física, ele posta ele dentro da academia, ele posta ele aqui, ele posta ele dançando na frente do espelho, sabe? Daí ele falou assim, Igor, depois que eu vi o seu movimento, eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a fazer atividade física e hoje eu tô aqui. E ele veio tão feliz, Vivian, para me contar isso, tão feliz, eu falei assim, é sobre isso, filho. É isso que eu digo para você, porque quando você fala aquilo que aconteceu com você, quando você fala da mudança que você teve, você consegue mudar pessoas, entendeu? E a força que o jovem tem para fazer essa transformação, sabe? Porque eles são meio taxados que, eu só faço aquilo que eu quero. Eu só faço aquilo. Então, usa essa força daquilo que você quer para fazer, para mudar. Então, hoje, olha, ele tem, com 14 anos, ele tem uma marca, eu gosto de falar, porque às vezes o pai acaba que bloqueando os filhos que querem fazer alguma coisa. Como que ele começou? Ele criou uma marca e ele colocou uma estampa na camiseta e ele levava essa camiseta para vender lá na escola, para os amigos. Começou assim. Ele começou assim, entendeu? Então, às vezes, os pais falam, não, filho, isso é besteira. Não, isso aí não vai ser o quê. E você acaba aqui bloqueando o filho numa coisa que ele vai crescer amanhã, que ele vai ter como mudar, transformar a vida dele, transformar outras vidas. E isso despertar o empreendedorismo nos filhos, né? Exatamente, despertar o empreendedorismo, não às vezes bloquear. E às vezes, muitas vezes a gente precisa prestar atenção de como falar isso com eles, né? Como falar sobre esse empreendedorismo, sobre como despertar ou ajudar naquilo que ele se descobriu. Isso é muito legal. Então, assim, Vivian, não tem idade para você mudar de profissão. Não tem idade para aprender. Eu, com a minha idade, eu estou ensinando, você está ensinando. Eu aprendo com as pessoas muito mais velhas que eu, com 80 anos. Eu aprendo com as crianças. Então, assim, a gente precisa falar. Sabe? O segredo é você falar, é você se despertar e com isso certamente você vai despertar pessoas. Verdade. O processo de transformação ele é muito grande, né? O processo de transição em si também. E é tanta coisa para falar que eu falei para vocês, gente, não cabe numa live, não. A gente já chegou no fim da live e eu sei que tem muito mais coisa para a gente compartilhar.